Esse é o primeiro filme exibido na primeira sessão pública e paga da história do cinema. O filme é A Saída da Fábrica Lumière, em Lyon. O ano é 1895. O lugar é o Grand Café, em Paris. Um plano apenas, 46 segundos. O responsável pela película era Louis Lumière, não propriamente um inventor, mas um dos pais do cinema. Diz a lenda que presente na primeira sessão estava Georges Méliès, ilusionista francês que logo se dedicou a desenvolver suas primeiras experiências de cinema ficcional. E a ficção começou a criar seus códigos próprios dentro da nova tecnologia, sua própria linguagem. Para além do teatro, da literatura e do circo, no início dos anos 1900, os filmes ficcionais já começavam a tomar a forma como os conhecemos hoje. Mas de volta ao Grand Café, em comparação ao trabalho que Méliès desenvolveria logo depois, o que Louis Lumière e seu irmão Auguste haviam feito pode ser considerado o início do documentário no cinema. Mas diferente da ficção, o documentário ficou restrito a registros com alguma finalidade científica ou ao chamado cinema de atrações, registrando cenas como a da erupção de um vulcão ou uma marcha militar. Os irmãos Lumière, ainda no século XIX, produziram uma série de cinematógrafos, aparelhos que tinham tripla função, porque filmavam, revelavam e exibiam as películas. Esses aparelhos e seus operadores rodaram em vários lugares do mundo. Thomas Edison também estava presente nesse primeiro momento do cinema e fez um trabalho semelhante nos Estados Unidos. Essas imagens ficaram conhecidas mundialmente e chegaram até os dias de hoje. Mas ninguém sabe ao certo os nomes desses operadores, dos cinegrafistas. O documentário não tinha autor, valia pela atração. Foi preciso chegar aos anos 20 para o documentário começar a achar sua linguagem e apontar vários de seus caminhos. De maneira clássica, se define o nome de 3 profissionais como sendo o dos fundadores do documentário: o escocês John Grierson, o americano Robert Flaherty e o russo Dziga Vertov. Grierson, com o apoio governamental, sonhou transformar o documentário em uma das principais ferramentas da educação. Foi ele quem, pela primeira vez, usou a palavra documentário para definir o tipo de filme que fazia. Coube a Flaherty realizar aquele que seria o primeiro documentário de sucesso. Com Nanook, o Esquimó, de 1927, ele narrou o difícil cotidiano de um esquimó e sua luta pela sobrevivência. Estava lançado um dos pilares do documentário, sua ligação direta com a antropologia e seus métodos de pesquisa e observação de determinada cultura e de sua realidade. Mas logo nesse primeiro momento, a gente pode questionar um dos mitos do documentário, o de que ele é feito com isenção, com um olhar imparcial e sem impacto sobre o que está sendo documentado. Flaherty se permitiu alterar ligeiramente a realidade, até para poder retratá-la melhor. O iglu que Nanook constrói para a família no final do filme era apertado e escuro demais para que a câmera pudesse fazer um bom trabalho. A solução foi construir um iglu maior e cortado ao meio, para que a luz exterior pudesse ajudar na filmagem. Muitos antropólogos disseram na época que para as filmagens, Nanook recorreu a métodos de sobrevivência do século anterior, o século XIX, para dar maior dramaticidade às cenas. Esse jogo simulatório foi estabelecido não apenas pelo cineasta, mas também pelo esquimó. Assim, essa cena não mostra Nanook dormindo, mas Nanook simulando como dorme dentro de um espaço que simula um iglu. Dziga Vertov é a terceira ponta deste primeiro momento do cinema documentário. Nessa época, a União Soviética era berço de várias experimentações cinematográficas, assim como teorias sobre a construção do cinema e sua linguagem, teorias que ecoam até os dias de hoje. Cineastas como Vertov e Eisenstein queriam revolucionar o cinema e não escondiam isso de ninguém. Logo nos letreiros iniciais de sua obra-prima, O Homem da Câmera, de 1929,
Vertov alertava: esse filme apresenta uma experiência na comunicação cinematográfica dos acontecimentos reais. Sem a ajuda de legendas, um filme sem legendas. Sem a ajuda de um cenário, um filme sem cenário. Sem a ajuda de um teatro, um filme sem palco, sem atores, etc. Esse trabalho experimental tem o objetivo de criar uma linguagem de cinema absoluta e verdadeiramente internacional, baseada no seu total afastamento da linguagem do teatro e da literatura. Vertov não queria pouco e acabou legando para o documentário alguns parâmetros fundamentais para o seu desenvolvimento. Uma delas era o desvelamento da câmera. Vertov fez dela seu personagem principal, deixando claro que o que estávamos vendo ali era o registro de uma nação e de seu povo feito pelo olhar de uma máquina de filmar. Um olhar, uma das verdades. Ele reforça isso com cenas de uma mulher em uma moviola, um equipamento usado para montar os filmes. Para Vertov, era o espaço entre as cenas, o corte de uma imagem para outra, quem criava a linguagem do cinema. Uma outra contribuição importante nas décadas de 20 e 30 foi a dos artistas de vanguarda, principalmente europeus, como os surrealistas e os dadaístas. Foram eles os principais responsáveis por emprestar poesia e subjetividade aos documentários. Entre vários trabalhos experimentais, vale a pena ressaltar as incursões de Luis Buñuel, um dos maiores realizadores da história do cinema, no campo do cinema documental. No filme Terra Sem Pão, de 1933, ele retratou de forma cruel, visceral, a realidade de uma vila miserável no interior de uma Espanha dilacerada pela ditadura franquista. Sem nenhuma concessão ou comiseração, mostrou a miséria e a hipocrisia que a cerca. O filme se diz uma reportagem, mas parece mais um grande tratado sobre a miséria humana. Nas décadas seguintes, o documentário foi se estabelecendo como uma vertente importante do cinema, inclusive no seu aspecto comercial, atraindo grandes plateias. Também foi usado como ferramenta de propaganda durante a Segunda Grande Guerra, tanto pelo lado dos aliados, como na série Por que Lutamos?, 7 filmes feitos entre 1942 e 45 e dirigida em grande parte pelo cineasta americano Frank Capra, quanto pelo Eixo, onde o gênio da cineasta Leni Riefenstahl e o seu O Triunfo da Vontade mostrava de maneira esplendorosamente coreografada o Congresso do Partido Nazista de 1934 e acabou por determinar o que seria a estética do Terceiro Reich. Mas é na década de 1960 que o documentário vai passar por uma verdadeira chacoalhada. É quando surgem os aparelhos portáteis de captação de som. Até então, o som dos filmes documentais se restringiam a narradores, sons dublados e música. A busca de Vertov, por exemplo, de um cinema que mostrasse a vida como ela é, esbarrava em um grande obstáculo. Até a invenção do som portátil era impossível fazer uma entrevista, colher um depoimento em alguma locação e sincronizar as falas com a imagem. Isso só era possível nos filmes realizados em estúdio, em condições ideais, com equipamentos imensos, ou quando os diálogos eram dublados depois da filmagem. O som direto mudou de vez o documentário e permitiu com que ele tomasse várias das formas que apresenta hoje. Afinal, se Vertov propunha um cinema em que ficasse claro o olhar da câmera como algo substancialmente diferente do olho humano, faltavam ouvidos ao documentário. Com essa invenção, alguns movimentos surgiram em várias partes do mundo, como o Reino Unido, os Estados Unidos, Canadá e a França. Com nomes como Cinema Livre, Cinema Verdade, Cinema Direto, levaram as câmeras para as ruas, não mais apenas para ver o que acontecia, mas também para ouvir. Considerada a primeira grande realização nesse sentido, o filme Crônica de um Verão, de 1960, mostra o documentarista e etnólogo Jean Rouch e o filósofo Edgar Morin nas ruas de Paris durante o verão, procurando saber de pessoas com formações e condições de vidas diferentes a resposta a uma questão comum. Você é feliz? O filme usa o advento do som direto em duas possibilidades fundadoras desse novo cinema.
Primeiro para ouvir os parisienses, depois para exibir as entrevistas para os entrevistados e saber sua opinião sobre as respostas que deram. Algo parecido com o que Eduardo Coutinho faria décadas depois, em O Fim e o Princípio. Faz 45 anos que eu sou viúva. Como é que foi o casamento? Casamento muito ruim. O casamento foi ruim. Por quê? Porque ele era um cachaceiro e judiava como eu. Nós não temos o que fazer, né, meu filho? Quando chegar a hora... É começa a luz, nós tudo alegre, botando isso e aquilo, porque é no escuro. Eu não gosto de gente muito sério, não. Assim como o senhor. É tão bonzinho. A gente conversar com o fofoqueiro. Mas velho. Velho gosta de tudo. Nesses quase 90 anos, o documentário continua inovando, pagando seu dízimo aos fundadores que citamos aqui, misturando a verdade das ruas com imagens históricas, com as reconstituições de cenas reais que se convencionou chamar de docudrama, com depoimentos de personagens históricos, especialistas, com poesia, observação e tudo mais. O documentário é um gênero aberto, sempre esperando por olhares novos e pela sensibilidade dos documentaristas.